Boa noite com Jesus a todos os irmãos que estão conectados no programa Em Conexão com Deus. Deus abençoe ricamente a cada irmão. Eu sou o irmão Sérgio Melo e estou falando aqui da cidade de Apucarana, no estado do Paraná. Deus abençoe o irmão José Farias, o irmão Paulo Henrique. Deus abençoe vocês pela oportunidade e a confiança que depositou em nós para dar esse destaque sobre esse tema maravilhoso, esse tema que toca em nossa alma e faz nós refletir. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É um tema muito bom e eu quero deixar para vocês duas perguntas. Quero chamar a sua atenção para este ponto. Se nós não achegar a Deus e nós distanciar dele, o que isso vai refletir em nossa vida? Será que ele vai se achegará a nós? Fica essa pergunta a vocês, irmãos, para vocês refletir, você que está, com um pé na igreja, outro no mundo, achando que Deus, os bens materiais valem mais. Então fica essa pergunta para vocês. Se nós não achegar a Deus, se nós não ir na casa de Deus, se nós não compartilhar com as coisas de Deus, não estar recebendo da palavra de Deus, o que isso vai refletir em nossa vida? Se nós for um eleito, vai ser difícil. Será que Deus vai se achegar a nós vivendo uma vida desse jeito? Fica essas duas perguntas a vocês, irmãos. Quero deixar uma frase também. Queremos muito de Deus e não oferecemos o mínimo para Ele. Agora olha essas escrituras a seguir. Isso chama-nos a refletir, coloca nós cada vez mais perto de Deus quando a gente lembra dessas escrituras da palavra de Deus. Começando em Tiago capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E daí vem na cabeça da gente várias outras escrituras, como em Tiago capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Em Hebreus 11, no verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Veja. E segue várias outras escrituras, como João capítulo 13, verso 15, Efésios capítulo 4, verso 25, e outras escrituras mais. Não julgueis para que não julgueis para que não seja julgado. Em Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não seja julgado. Mateus capítulo 7, verso 1. E sigo com Colossenses capítulo 3, verso 13. Em Mateus capítulo 5, verso 44. E para aqueles que gostam de anotar aí, anota essas escrituras. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 6. Lucas capítulo 6, versículo 30. Hoje muitos erram, querendo somente coisas materiais, somente coisas terrenas, somente coisas deste mundo, e se esquecem de Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 2, diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nas coisas da terra não vai te levar junto de Deus,
não vai te levar naquele grande dia. Você vai ficar. Pensar nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Pensar nas coisas que vêm de Jesus Cristo para a sua vida. E esquecer um pouco das coisas terrenas, da coisa deste mundo, coisas materiais. Nós somos muitos ligados às coisas materiais. Nós temos que largar um pouco das coisas materiais e focar mais na Bíblia, mais nas mensagens. Mensagem do nosso profeta: se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Parágrafo 38. A fé não é tão vaga. Veja. Ela tem que ser baseada em algum fato notável. Você tem que saber alguma coisa sobre aquilo em que você está tendo fé, antes que você possa ter fé. Assim, nós primeiros devemos saber qual é o desejo de Deus, qual é o plano de Deus e como se aproximar de Deus por meio daquele plano. E então podemos andar corajosamente para o trono da graça e pleitearmos o que o plano nos prometeu. Amém? Que os planos nos prometeu. 39. Agora, eles brincam da igreja. Muitos aí brincam de igreja. Tão logo eles conseguiram sair de uma situação, Deus os libertava, mas ao invés de irem realmente em frente, servindo a Deus, olhando sua mão poderosa, eles voltavam para as coisas do mundo outra vez. Muitos cristãos não é assim hoje? Só lembra de Deus quando pesa, quando a coisa fica terrível, quando a coisa fica difícil. Daí você lembra de Deus. Quando perde o emprego, daí lembra de Deus, daí ajoelha. Eles voltaram para as coisas do mundo outra vez, mas a hora chegou. A hora chega, meu irmão. Quando Deus chamou ao pare, quando Deus dá o pare, e deve ser desta forma. E eu acho que é hora para uma parada agora, para nós pensar. Nós temos torcido a palavra de Deus para encaixar cada organização que existe no mundo, cada plano que cada homem planejou a fazer. Nós torcemos a palavra para fazer desta maneira. Veja só o que o profeta diz. E torcemos a palavra para fazê-la daquele jeito. De qual jeito? Do nosso jeito, principalmente do brasileiro. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Mas para Deus não. Para Deus não. E a torcemos outra forma para fazer ela encaixar com um plano, nosso plano, o plano do homem. Mas a hora veio para pararmos. Parem de brincar da igreja. A hora é chegada quando o povo diz: se você pode ter suficiente espírito para dançar no espírito, se for capaz de ver luzes diante de seus olhos, ou uma sensação correndo por suas costas, ou alguma tremura, alguma vibração, alguma emoção, você o tem. Você ou passou-se de algo, mas eu não diria exatamente o que, até que visse que espécie de fruto produziria. Veja, irmãos, devemos nos aproximar de Deus com um coração que tenha a real intenção de se entregar a Cristo. Não em coisas banais do mundo. Não estamos aqui para brincar de igreja. A coisa é séria, meu irmão.
devemos parar imediatamente para recalcular nossa rota, ver onde estamos, onde erramos e corrigir antes que seja tarde demais. Onde nossa fé está firmada? Onde nossa fé está firmada? Tenha essa resposta em mente, meu irmão. Onde nossa fé está firmada? Tenha essa resposta em mente. Uma resposta muito boa e séria. Minha fé está firmada no Calvário. Quer se aproximar de Deus? Se distancie dos homens, se distancie do mundo, das obras dos homens e de tudo que o homem tenta fazer para substituir a Deus. Veja, muitos trocam Cristo por um carro. Veja só, por uma casa. Muitos trocam Cristo por uma mulher, por um homem. Mas Deus enviou seu Filho amado para que você seja salvo, para que você seja liberto e para que você viva ao lado dele eternamente. Creia nisso, meu irmão. Creia que você vai estar do lado de Cristo eternamente. Deixe essas coisas do mundo de lado. Venha para Cristo, venha para a palavra. Quer se aproximar de Deus? Se distancie dos homens. Como diz em Colossenses 3, verso 2, pense nas coisas que são lá de cima, busque as coisas que são do nosso Pai. Se aproxime de Deus e Ele aproximará de você. Pense nisso, reflita nessas palavras, deixe o mundo, venha para Cristo. Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. É dessa forma. Achegar a Deus primeiro e Ele chegará a vós. Deus abençoe ricamente a todos os irmãos do programa Em Conexão com Deus. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.